Olá, sejam bem-vindos à aula 3 de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. A nossa aula é a 3, o objeto de conhecimento é elementos da linguagem. Detalhamento: os elementos da linguagem visual nas obras de arte das matrizes estéticas indígenas, africanas e europeia. Ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço e movimento. E vamos dar início a esta aula. E hoje vamos falar sobre elementos da linguagem visual. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o suporte da arte. Aqui vocês estão vendo alguns suportes. Aqui nós temos o papel. Antes do artista produzir uma obra de arte, ele precisa de um suporte. Então, a partir do suporte, ele vai escolher os materiais que ele vai trabalhar. Então, a estabilidade da pintura começa pela superfície sobre a qual é criada. Então, temos aqui o suporte. Primeiramente, nós temos o papel, como vocês podem ver. E quais os elementos que o artista precisa quando ele vai produzir uma obra do papel? Ele vai precisar de tintas, né? De lápis, de carvão. Ele pode também usar o giz de cera, caneta esferográfica. Você que é aluno, você já utiliza esses materiais quando vai fazer um desenho numa folha de papel. E também pode usar tinta guache, tinta acrílica e pintura a óleo, dependendo da sua textura e resistência também do papel. Temos um outro suporte também que é a tela, certo? É quando a tela ela é esticada sobre um chassi, ela tem sido suporte para a pintura a óleo. Ela é a mais popular desde o século XVII. A trama do tecido, combinada com a capacidade do material esticado, contribui para uma superfície sobre a qual pode ser bastante compensador e agradável trabalhar. Nós temos também um outro suporte de pintura, que é a madeira. Como vocês podem ver, a Mona Lisa ela foi pintada sobre uma madeira de álamo. Então, a madeira ela é utilizada como suporte de pintura há vários anos, há vários séculos, ou seja, além de sua própria estabilidade, as madeiras oferecem uma vantagem singular pela sua rigidez, constituindo um suporte que minimiza o efeito de qualquer choque ou flexibilidade da película de tinta. Então, esses são alguns suportes que o artista utiliza. Aqui, olha, a arte ela é produzida desde os primórdios, ou seja, desde os homens primitivos, lá na pré-história. E eles já usavam suporte, ou seja, a parede das cavernas, como suporte de pintura. E as tintas, eles encontravam na própria natureza e produziam suas tintas através dos materiais encontrados, certo? Como frutas, como carvão. Então, eles produziam as suas tintas através desses elementos encontrados na natureza. E agora nós vamos estudar a linguagem visual. O que vem ser a linguagem visual? A linguagem visual é simplesmente um fenômeno que conduz alguém a um sentimento, sensação ou ideia no momento em que visualiza uma imagem. Então, a linguagem visual ela pode ser um desenho, uma pintura, ela também pode ser as artes cênicas, certo? Então, tudo que é visto através da linguagem. E nós vamos estudar hoje os elementos da linguagem visual, certo? Então, os elementos da linguagem visual numa pintura, certo? Então, os elementos da linguagem de uma pintura costuma incluir o ponto, linha, a forma, a cor, o movimento, textura,
espaço e proporção. Então, o artista ele precisa de todos esses elementos para produzir uma obra de arte. Então, vamos agora estudar esses elementos da linguagem. Então, todas as imagens elas são criadas com base em combinações de elementos de linguagem. Os elementos da linguagem, das artes visuais, são basicamente o ponto, linha, forma, cor, tom, escala, espaço e movimento. Então, nós vamos estudar cada um desses elementos individualmente. Então, o artista, quando ele vai fazer uma composição artística, ele vai precisar de todos esses elementos, certo? Então, a composição artística se baseia na organização desses elementos de uma obra. O objetivo de uma composição artística é fazer com que o espectador veja a obra de forma ordenada e agradável. No entanto, mesmo no caos, as obras de grandes pintores são composições muito elaboradas. Muitas vezes não damos a devida importância a esses recursos, até percebermos o quanto são indispensáveis para que a obra produzida tenha um significado estético. Ou seja, o artista ele vai fazer uma pintura, então ele precisa do quê? Desses elementos. Primeiramente, ele vai pegar um suporte, ele vai pegar uma tela, aí ele precisa o quê? Das tintas apropriadas para pintar na tela. E quando ele vai iniciar essa obra, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o pincel, vai encostar o pincel na tela. Então, a partir daí surge o ponto, que é o primeiro elemento da linguagem visual. Então, a partir do ponto, pode surgir as linhas. Ele arrasta esse ponto na tela e surge as linhas, que pode ser uma linha reta, pode ser uma linha ondulada. E a partir daí surgem os outros elementos, surge a cor, o tom, a textura, que nós vamos estudar individualmente daqui a pouco. E agora a gente vai falar sobre obras de arte das matrizes estéticas europeias. Então, a pintura europeia constitui a base da tradição ocidental da pintura, uma das formas de arte mais consistentemente prestigiadas e populares desde a antiguidade. O acervo que sobrevive é vasto e extremamente diversificado, resultado de diferentes fatores estéticos, culturais, sociais e econômicos, próprios de cada região e de cada fase cronológica. Vamos exemplificar os elementos visuais nas obras de arte das matrizes europeias. Vamos agora falar sobre o ponto. Bem, o ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Os pontos na composição artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Vamos mostrar para vocês agora uma obra de arte de Jorge Seurat. Essa obra ela foi produzida a partir de vários pontos coloridos. Então, o artista ele pegou tintas coloridas e foi produzindo sua obra, pintando um pontinho próximo ao outro. Se você se aproximar de uma obra dessa, você vai perceber que ele foi feito com tintas, com manchas de tinta, mas se você se afastar, você vai verificar essa pintura. Então, esse tipo de obra é chamada de pontilhismo. E vamos agora mostrar uma outra obra muito famosa também que foi produzida a partir de pontos, aqui, tarde de domingo, na grande ilha de Jade. Então, vocês podem ver que o artista, ele pintou várias pessoas numa tarde de domingo em Paris, passeando. E são com a mesma técnica, a partir de pontos coloridos, como vocês podem observar. Então, como o conceito falou, que o ponto ele não tem dimensão. Então, o artista ele colocou aqui vários
pontos coloridos, alguns menores, outros maiores. E se você tiver a oportunidade de observar uma obra dessa, você vai ver bem próxima a ela que são produzidas a partir de manchas de tinta. Só se afastando que você vai ver a obra como vocês estão vendo dessa forma. E agora vamos falar sobre um outro elemento da linguagem visual nas artes plásticas, que é a linha. Bem, a linha é um dos elementos visuais da linguagem plástica. Ela é obtida através de infinitos pontos, também é obtida através do rastro de um ponto. Então, como eu já falei, primeiramente o artista, ou mesmo vocês, quando vão produzir uma obra de arte, vão pegar o quê? Vão fazer um desenho no caderno, vocês vão pegar o lápis e vão encostar no papel. Então, ali surge um ponto. Então, quando vocês arrastam esse ponto, ou seja, surge uma linha. E essa linha ela pode ser vertical, pode ser horizontal e pode ser ondulada. Então, as linhas, elas dão uma sensação de movimento. Então, o artista, ele consegue produzir esses movimentos através de linhas, principalmente linhas espirais, linhas onduladas, quando, por exemplo, o artista quer fazer movimentos de ondas, de nuvens. Então, a gente vai mostrar uma obra para vocês que foi produzida a partir também de linhas, que é uma composição artística que foi produzida a partir também de linhas. Aí nós temos Noite Estrelada, que ela foi pintada por um pintor muito famoso, que é o Van Gogh. Então, se vocês observarem com atenção, ela dá uma sensação que o céu está em movimento, através do quê? Dessas linhas aí em espirais, certo? Em linhas onduladas. Então, as linhas elas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor. Essa tela é uma das mais importantes de Van Gogh. Nela, o artista transmite seu estado psicológico agitado através do movimento das pinceladas e um dinamismo inédito até então. As espirais são a primeira coisa que chama a atenção neste quadro. As pinceladas rápidas em sentido horário dão uma sensação de profundidade e movimento ao céu, como eu já falei para vocês. E agora vamos mostrar uma outra obra de arte. Aí nós temos uma obra produzida com linhas retas, linhas horizontais e linhas verticais. Então, essas linhas, ela foi usada por um pintor, Pierre Mondrian. Essas linhas, como eu já falei, sempre ele pinta na mesma forma, ou seja, linhas pretas. Durante mais de 30 anos, Pierre Mondrian criou pinturas muito parecidas, estruturadas por linhas pretas que se cruzam e definem espaço que podem ou não ser preenchidos com uma cor. Ele sempre usa as cores primárias, como vocês podem ver aí, o azul, o amarelo e o vermelho. Seu principal objetivo era fugir de qualquer representação de figuras reconhecíveis. Então, o Pierre Mondrian, ele produzia suas obras a partir de linhas retas e pretas, como vocês podem ver aí. Tem um outro elemento da linguagem visual, que é a forma. Então, a forma dos objetos responde a uma causa ou função específica e transmite certas emoções. As formas interagem entre si e se afetam mutuamente e geram novos significados de acordo com as combinações. As formas podem ser figurativas ou podem nos remeter às figuras que existem na realidade. Vamos mostrar agora para vocês uma forma figurativa. Aí nós temos um quadro de natureza morta. O que é natureza morta? Quando o artista ele coloca sobre uma mesa frutas, objetos e ele pinta o mais real possível. Então, aí é um quadro figurativo, porque ele está representando frutas,
ou seja, algo figurativo que existe na natureza, né? Seja, elas podem ser, esse quadro aí é uma figura, seja orgânica, ou seja, com contornos. Eles podem ser, esse aí é contorno regulares, mas ele pode ser irregulares ou geométricos. Nós temos um outro quadro também, que são forma abstrata geométrica. Aí nós temos uma obra do pintor Kandinsky, que também ele pintava figuras abstratas. E aí a gente pode observar que tem algumas figuras geométricas, aí são linhas, né? Vocês podem ver aí alguns triângulos, alguns círculos, então é uma forma abstrata. Ou seja, as formas geométricas, em muitas obras de arte também é possível identificar alguns padrões e estilos em formato de formas geométricas. É comum os artistas utilizarem a geometria como meio de auxiliar para construções, composições e encaixe nas obras de arte. As formas abstratas, indefinidas e reais podem ser geométricas ou orgânicas. Então, muitas vezes você pode observar uma obra e não compreender nada, porque é uma obra abstrata. Então, o artista ele utiliza apenas tintas, manchas. Às vezes, ele utiliza linhas retas, linhas onduladas e muitas cores, porque as cores também têm uma representação, ela causa uma emoção no espectador. Então, a gente vai estudar agora um outro elemento da linguagem, que é a cor. A cor é um elemento de comunicação visual de grande relevância, pois está recheada de informação, o que permite uma impressionante experiência visual. Uma única cor em várias tonalidades, acompanhada por uma cor secundária, é ideal. A cor influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e muitas vezes ligada a significados simbólicos. Então, a cor ela faz parte do nosso cotidiano, até mesmo na nossa vestimenta, na parede das nossas casas. Então, os artistas eles utilizam muito a cor para transmitir emoções aos espectadores. Aqui nós temos um movimento artístico chamado expressionismo. Então, o artista ele utiliza muito da cor para transmitir emoções ao espectador. Então, ele utiliza cores fortes, como vocês estão vendo aqui. Então, no expressionismo, o artista ele deforma a imagem, como vocês podem ver, e destaca as cores para transmitir emoções. Então, as cores escuras e intensas podem sugerir mistério, drama e profundidade, enquanto cores claras e suaves podem transmitir serenidade e leveza. A escolha da paleta de cores pode definir o tom da obra e influenciar a maneira como o observador interage com ela. Então, a cor é muito importante na produção de uma obra de arte. Então, o artista ele tem que estar atento. Que emoções ele quer transmitir ao espectador? Ele quer transmitir alegria? Então, ele vai procurar as cores que transmitem isso, que são as cores amarelo, vermelha. Se ele quer transmitir tristeza, ele vai para as cores mais escuras. Ou então transmitir emoções, como o expressionismo, que deforma a imagem e destaca as cores fortes para transmitir emoção ao espectador. Agora nós vamos analisar um outro elemento que é o tom. O que vem a ser o tom? O tom ele corresponde à quantidade de luz presente na cor, classificadas em tonalidades claras e escuras.
Dessa forma, quando se acrescenta preto a uma matiz, ela fica com uma tonalidade mais escura, já se acrescentando, já se acrescentarmos branco a uma cor, ela fica com uma tonalidade mais clara. Por exemplo, quando misturamos o vermelho e o branco, atingimos uma tonalidade mais clara ou matiz rosa. O tom vai demonstrar no desenho a presença ou a ausência de luz, com todas as variações de tonalidade. São essas variações que permitem a informação visual no ambiente. Então, tem artista que ele usa uma mesma cor, só com tonalidades diferentes, ou seja, ele usa cores monocromáticas. Aqui, como vocês podem ver, aqui atrás de mim nós temos um painel, né, um cenário com cores monocromáticas. Então, ele utilizou vários tons aí, utilizando uma mesma cor, alguns mais escuros, outros mais claros. Então, isso aqui são tonalidades de cores diferentes. Temos um outro elemento que é chamado textura. O que vem ser a textura? Podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato quanto da visão, ou ainda mediante uma combinação de ambos. É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas ópticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos padrões de um determinado tecido ou dos traços sobrepostos de um esboço. Então, quando o artista ele quer transmitir essa textura, muitas vezes ele faz uma obra de arte, pode ser uma pintura no quadro, ele dá uma sensação de frio. Se você observar com atenção, vai sentir até dar uma sensação de frio naquele quadro. Ou então, ele pode também colocar uma textura de uma rosa cheia de espinho, dá a impressão que se você chegar perto, se for um desenho realista, é como se tivesse um espinho ali na rosa produzida pelo artista. Então, a textura é isso. Ele causa esse efeito óptico nos olhos. Então, tem artista que pinta quadros realistas que dá essa sensação no espectador dessa textura de macio, de gelado, de quente. Então, é isso que é a textura numa obra de arte. Nós vamos agora estudar obras de arte indígena. Então, as formas geométricas são utilizadas ainda hoje por uma série de etnias indígenas em suas pinturas corporais ou decoração das cerâmicas e na cestaria. O domínio do traço foi desenvolvido com a prática. Entre as formas mais recorrentes representadas graficamente pelos indígenas estão aquelas que fazem parte do universo cultural e que estão presentes em seus mitos, como os desenhos que fazem referência à criação da humanidade e aos animais. Então, os indígenas, eles utilizam muito grafismo na sua arte, principalmente na pintura corporal, na cestaria, na cerâmica. Então, cada traço tem um significado próprio para cada etnia. Por exemplo, algumas etnias utilizam alguns símbolos, algum grafismo que representa que a indígena é solteira e outro traço representando que ela é casada. Então, os indígenas eles fazem vários rituais sagrados. Então, eles utilizam muito esse grafismo nas pinturas que tem um significado próprio. E vamos agora mostrar um pouco dessa pintura corporal indígena. Vamos ver. A pintura corporal possui a função de diferenciação do homem com outros seres da natureza. E o ato de pintar seu próprio corpo é sinal de pertencimento e conscientização
do ser e estar no mundo e na sociedade a qual pertence. A pintura apresenta as formas geométricas sem figuração. E vamos mostrar agora para vocês uma pintura indígena, como já falei para vocês. Cada etnia ela tem um traço diferente e tem um significado próprio nos seus rituais sagrados. Por exemplo, da menina que se torna adulta, ou seja, moça, do menino também. Então, cada etnia tem um ritual sagrado e que utilizam essas pinturas corporais que têm um significado próprio. E qual a tinta que eles utilizam? Então, como vocês podem ver, eles mesmos produzem suas tintas corporais encontradas na natureza, através do quê? Do genipapo, do urucum. Então, eles produzem. Aqui você está vendo a tinta vermelha, que tem um significado também para cada etnia, quando eles vão para a guerra, quando eles querem agradecer aos deuses. Por exemplo, tem ritual, por exemplo, de um morto sagrado, certo? E, como eu já falei, cada tinta, cada traço tem um significado próprio para cada etnia. Vamos agora falar um pouco sobre a arte africana. A África é grandiosa, tanto em termos geográficos como em diversidade cultural, pois são muitos países que a acompanham. Dessa forma, suas populações possuem particularidades e costumes diferentes, o que, obviamente, se reflete na arte produzida por eles. E vamos mostrar para vocês agora o grafismo também, que é produzido lá na África. Como eu falei para vocês, a África ela tem vários países e cada um desses países tem a sua arte própria. E aqui tem alguns traços da arte africana, alguns grafismos, ou seja, os africanos, eles conseguiram produzir uma arte bastante livre, mas ainda assim preservando o rigor que suas tradições exigiam em busca de um entendimento da espiritualidade e ancestralidade. As formas geométricas são frequentemente usadas para criar padrões complexos que são atraentes e cativantes. Então, assim como os indígenas, os africanos preservam essa ancestralidade. Eles produzem uma arte voltada para a comunidade. Não é, por exemplo, os artistas ocidentais que assinam o seu nome na obra, por exemplo, Van Gogh, Kandinsky, que produz uma obra, Leonardo da Vinci assina. Os indígenas não, eles produzem uma arte em prol da comunidade. Então, todos os traços na cestaria, na cerâmica, na pintura indígena pertencem à comunidade e não só de um indivíduo. Então, formas geométricas. As formas e padrões africanos também têm uma grande influência na moda moderna. Elas são usadas em tecidos, acessórios e roupas para criar uma sensação de movimento e fluidez. Então, muitas vezes você compra uma roupa que está na moda, que tem um tecido todo com grafismo, você nem percebe que ali é um grafismo africano ou indígena. Então, esse grafismo são muito bonitos e muito utilizados na modernidade, ou seja, na moda atual. A natureza é outra forma de inspiração para a moda africana, com muitos designs incorporando elementos naturais em seus projetos. Então, eles observam a natureza e produzem esse grafismo, assim como os indígenas nos seus grafismos, nessa pintura corporal, observam ali os animais, as onças, os jabutis, e produzem aquelas pinturas corporais, ou seja, baseada na observação da natureza. Então, assim chegamos ao final da nossa aula.